Bem-vindos ao Duelo Mortal! De um lado temos o salvador de Anfield, considerado por muitos o cara mais carismático do futebol, Jürgen Klopp. Do outro lado temos o gênio do tic-tac, considerado por muitos o melhor técnico do mundo, responsável por criar um dos maiores times de toda a história, Guardiola. Para esse duelo mortal, a gente vai ter que separar algumas características de cada treinador para a gente poder chegar no veredito final. A gente vai analisar a relevância deles por todos os lugares que eles passaram, todos os jogadores que eles descobriram e, é claro, tudo que está em volta da carreira de cada um deles para fazer o que eles se tornaram hoje, como personagem, como tudo. Relevância. Klopp, por onde passou, ergueu ou trouxe a grandeza para seus clubes. A gente pode ver isso muito bem no caso do Borussia Dortmund, que não ganhava um campeonato alemão há muito tempo por causa da dominância do Bayern de Munique, e com o Klopp conseguiu ganhar 2 alemães e chegou na final da Champions League. O mesmo caso acontece com o Liverpool, que não ganhava relevância como time, como esquadrão, como relevância na Europa há muito tempo. Quando o Klopp chegou lá, ele reformulou todo o time e trouxe a grandeza para o time novamente, ganhando a Champions League e a famosa Premier League dos 30 anos, que o Liverpool não ganhava há exatamente 30 anos. Guardiola, por onde foi, sempre escolheu os times que estavam em alto escalão, totalmente diferente do Klopp, que escolhia os times que estavam em baixa na Europa, transformando assim os times no alto escalão. Mas isso não diminui o trabalho do Guardiola em nada. Isso porque, se a gente analisar todos os times que ele passou, o Barcelona, o Bayern de Munique, até mesmo o Manchester City, a gente pode ver que ele tem uma relevância mundial, até mesmo influenciando nas seleções dos países que ele passou. Se a gente for ver, quando ele chega no Barcelona em 2009, ele tem uma influência tão grande com o famoso tic-tac, a posse de bola e tudo mais, que em 2010 a Espanha vem ganhar a sua primeira Copa do Mundo. O mesmo acontece com a Alemanha em 2014, quando ele chega na Alemanha em 2013 para treinar o Bayern de Munique, ele tem uma influência grande na Alemanha, fazendo influenciar até mesmo no jogo e no estilo que a Alemanha tinha naquela Copa do Mundo. Como todo mundo sabe, a Alemanha acabou ganhando essa Copa do Mundo. Como treinador, Klopp nunca foi aquele treinador genial com aquela tática insana, mas ele tem uma qualidade que é muito característica dele, que é a famosa pressão que nunca acaba. Como a gente sabe, ele é conhecido como o antídoto do Guardiola, mesmo que nos números isso não seja tão refletivo. São exatamente 8 vitórias para o Guardiola e 9 vitórias para o Klopp, uma pequena vantagem para o Klopp. Mas uma outra qualidade que é muito foda do Klopp é que ele consegue maximizar seus elencos ao máximo, contratando jogadores como Van Dijk, que ninguém dava nada. Ele investiu exatamente 92 milhões num zagueiro que jogava no Southampton, ninguém dava nada e deu no que deu, foi segundo melhor do mundo. Contratou o Salah por 42 milhões, o Mané por 40 milhões, abalou o mundo, porque hoje em dia esses dois jogadores fazem parte de um dos ofensivos mais fortes do mundo. Se a gente olhar também, ele revelou um jogador que todo mundo conhece hoje em dia, que é o Lewandowski, que veio metendo muito gol nessa Champions League, e foi exatamente o Klopp que chamou ele pro Borussia Dortmund. O Lewandowski, que brilhou muito com o Klopp, ele é muito agradecido ao Klopp, e não é à toa, né, gente? O Klopp é um técnico excepcional. O Guardiola, como tática, como técnica, é considerado por muitos um dos melhores da história. E não é à toa que ele tem um estilo de jogo muito bonito, que é o tic-tac, como eu disse pra vocês nas outras partes do vídeo. Ele preza muita posse de bola e é realmente um técnico genial. Porém, ele às vezes tem umas brigas com o elenco que realmente acabam afetando um técnico como um treinador. O Guardiola sempre prezou muito fazer táticas contra os seus adversários, e até hoje ele não conseguiu suprir a única coisa que ele não conseguiu vencer mais do que perder, que é o próprio Klopp, que tem uma vitória a mais, como eu disse pra vocês. O Klopp que surgiu como um antídoto pro Guardiola. O Guardiola ganhou de todos os técnicos, ele tem mais vitória que todos os outros técnicos que ele já enfrentou na carreira, menos o famoso Klopp. Personagem. Aqui temos um Guardiola que é muito mais duro, muito mais severo, que faz os seus jogadores trocarem de posição. Muitas vezes um jogador que joga na lateral vai pro meio campo, um jogador que é do meio campo vai pra zaga, isso às vezes pela necessidade ou por uma tática contra algum time. E isso às vezes acaba prejudicando o jogador e até o próprio time. Mas é claro, o Guardiola tem muito leão pra fazer isso, afinal ele é o Guardiola. E um defeito dele como personagem é que o Guardiola é muito gastão nas suas contratações. A gente
gente tá vendo o Manchester City agora, que em 4 temporadas gastou 775 milhões de euros. Isso é muita coisa mesmo. Então se você não tem muita grana, é melhor você pensar antes de contratar o Guardiola. Agora para Klopp, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, ele é considerado por muitos um dos técnicos mais carismáticos da história, ou até do meio futebol. Não é à toa que a gente vê todas aquelas reações dele dentro de campo que são realmente muito drásticas e muito da hora de se ver. E uma qualidade do Klopp que é bem diferente do Guardiola é que em 5 temporadas ele gastou muito menos que o Guardiola, gastou 445 milhões de euros. É claro que é um valor grande, mas ele soube escolher exatamente os jogadores em que ele ia gastar muito dinheiro, que foi o caso do Van Dijk e do Alisson, que deram muitos frutos pro time, que foram apostas certeiras. Duelo! Quando a gente olha o título do vídeo, para e pensa, nossa, o Guardiola vai ganhar tranquilamente. Só que esse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês porque que o buraco é um pouco mais embaixo. Se a gente for analisar todos os quesitos que eu falei aqui, o Guardiola tem uma relevância mundial bem maior que o Klopp. Isso é realmente verdade, influenciando, como eu disse pra vocês, nas próprias seleções que acabaram ganhando as Copas do Mundo. Como treinador, o estilo de Guardiola pode agradar um pouco mais que o do Klopp realmente, mas isso também pode se dever pelo Guardiola ter muito mais dinheiro e poder contratar quem ele quiser nos times que ele passou, tendo sempre estrelas como Xavi, Iniesta, Messi, Robben, Ribéry em seus times, que faziam muita diferença para esse estilo. Como personagem, temos duas personalidades realmente muito fortes, o Guardiola com toda a sua marra e o Klopp com toda a sua carisma. Para mim, esse é o quesito determinante para mim preferir mais o Klopp ao Guardiola como um todo. Calma, galera, não precisa me xingar nos comentários, nem falar merda aí em todas as redes sociais. Eu acho que se eu tivesse num time, eu preferiria realmente contratar o Klopp. O Klopp sabe realmente o que faz com dinheiro e ele sabe o que o seu time pode dar, ele sabe até onde o seu time pode dar, até onde os seus jogadores podem dar. Se vocês não acreditam, isso é verídico, é só vocês olharem no tanto que o Guardiola gastou e o tanto que o Klopp gastou. O Guardiola gastou quase o dobro que o Klopp gastou. Se a gente levar na média, ele gastou o dobro que o Klopp gastou. O Klopp gastou 445 milhões. O Guardiola, em 4 temporadas, gastou 775 milhões. É uma média muito alta de grana. Que se o Klopp tivesse com todo esse dinheiro que o Guardiola gastou, eu acho que ele faria uma seleção que daria um trabalho do caramba. E é claro, para times que ninguém dava nada, times que estão na beira da depressão, que não conseguem ganhar mais nada, o Klopp é a solução realmente para esses times. A gente viu, como eu falei para vocês, no Borussia, ele levantou o Borussia, conseguiu ganhar 2 alemães, final de Champions, com o Liverpool, 2 finais de Champions, ganhou o Mundial, ganhou a Premier League, conseguiu reerguer o time. Então eu acho que como um todo o Klopp acaba superando o Guardiola nesses quesitos. O Guardiola pode ter uma referência muito maior, uma relevância muito maior no mundo, mas mesmo assim, com toda essa relevância, eu preferiria contratar o Klopp por todo o seu carisma, ver ele gritando com os jogadores ali, sabendo que ele é como um paizão ali, todo mundo jogando por ele, pressionando, querendo tomar a bola para fazer o gol. Times realmente muito carismáticos. E se vocês acham que eu tô falando mentira, é só vocês pegarem o Borussia Dortmund, que tinha muito menos dinheiro que o Bayern, conseguir rivalizar na Alemanha com o próprio Bayern de Munique do Guardiola. E a gente pega o Liverpool, que ninguém dava nada em 2015, 2016. Ele conseguiu rivalizar com o Manchester City, que tinha muito mais grana, muito mais dinheiro. E se a gente for levar ao pé da letra, o Klopp conseguiu gastar muito mais do que ele vendeu. Se a gente levar na balança, ele gastou 445 milhões e vendeu 450. Então, no final das contas, ele é um cara que sabe administrar melhor o clube, sabe administrar melhor os jogadores, sabe quem ele vai contratar e tem um estilo de jogo que não é tão mais feio que o do Guardiola, mas eu acredito que se fosse pro meu time, eu preferiria um cara que consegue reerguer o clube, que sabe o que faz com as finanças do clube e que sabe realmente o que ele faz com os jogadores. Bom, galera, esse foi o vídeo, esse é nosso primeiro duelo mortal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, deixem o like, segue aqui no Instagram, se inscreve no canal pra gente fazer mais vídeos. A gente ficou uma semana sem fazer vídeo, mas era pra gente pensar um pouco no que a gente podia gravar, no que a gente podia trazer de novo. E tá aqui o vídeo novo pra vocês. Deixem o like aí, valeu, falou, fui!